Olá pessoal, sejam bem-vindos. Estamos aqui no módulo 2 de noções básicas de trânsito, normas gerais de circulação e conduta. Esse é o videozinho número 7, tá? Então vamos começar pelo artigo 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Vamos ver o que diz o anexo 1 sobre o que são faixas de domínios, né? Anexo 1. Faixas de domínios. Superfície lindeira às vias rurais, delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. Então, na verdade, uma faixa de domínio, ela já foi explicitado, acho que nos vídeos anteriores, né? Tem a rodovia, né? A rodovia aquela pavimentada, e aquele espaço onde são colocadas as placas, normalmente aquele espaço entre a cerca, o lote lindeiro ali, que cerca o lote lindeiro, e a rodovia, aquele espaço ali, normalmente é considerado faixa de domínio, certo? Na cidade a gente não fala em faixa de domínio, e sim em faixa edificante, né? É o espaço ali que os planos diretores de cada município têm para os prédios, assim, para os lotes lindeiros não avançar em direção à via. Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio após a aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Isso aí, na verdade, são aqueles... em alguns lugares existe o tal condomínio fechado, em outros o órgão de trânsito ele permite o fechamento de vias. Então é uma coisa meio fora, assim. Mas como é que funciona assim em condomínio fechado mesmo? Tá? Que ele é todo cercado, coisa e tal. Na verdade, o projeto ele é todo analisado pela prefeitura, e a prefeitura vai aprovando a BIT, toda essa documentação, para depois ser vendido os imóveis, mediante de análise em várias secretarias, e uma delas são as secretarias são os órgãos executivos que têm circunscrição sobre a via, para verificar se as placas atendem, se está tudo de acordo como a legislação brasileira atende, como o projeto atende, como as ruas ali, os projetos atendem a legislação brasileira, certo? Então o que acontece? O artigo 90 aí não é um artigo de autuação, tá? Mas ele explica o seguinte, que não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização, quando essa for insuficiente ou incorreta. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação, tá? Artigo 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres ou colocar em risco sua segurança será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, e a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento. Então, o que isso quer dizer? Que, na verdade, os artigos 90 e 95... tá? Eles não estão no capítulo de infrações, mas eles estão ali na parte de... Deixa eu ver aqui. No Código de Trânsito, na parte de engenharia, se não me engano. Em capítulo 8º, engenharia de tráfego. Tá? Que quer dizer o seguinte, que essas infrações vai ser um pouco diferente, até a forma de cobrança e tudo mais. Tá? É mediante processo administrativo, não é via o mesmo, não será via o mesmo, no procedimento não vai ser igual ao que acontece com as demais infrações previstas no CTB, tá? Então, voltando aqui, deixa eu voltar para a primeira aqui. Não serão aplicadas sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização,
quando essa for insuficiente e incorreta. Ou seja, o primeiro artigo que a gente estava falando ali era esse do que é obrigação, né, do condomínio ali, da empresa da empresa que está construindo, da engenharia ali, colocar nas vias internas ali a sinalização conforme precede o CTV, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro, tá? E qualquer coisa que ocorrer ali dentro, né, a responsabilidade é do condomínio. Nesse artigo 90, claro, ele não foi criado para as áreas internas dos condomínios, obviamente, mas ele traz outra coisa importante, ele se aplica também aos condomínios, mas a questão aqui ele é mais aplicada às vias abertas, às vias terrestres de fato, nas nossas avenidas, nossas ruas, avenidas aí, nessas vias abertas à circulação, né, que nenhuma sanção poderá ser aplicada, tá, se a sinalização no local for insuficiente ou estiver incorreta, tá? Então, até mesmo para muitos recursos de infrações, eles tentam se basear nessa situação. Ou a sinalização é confusa, ou ela é insuficiente, ou ela está incorreta, tá? Já aqui, no artigo 95, já é uma situação um pouquinho diferente, tá? Primeiramente, está informando que nenhuma obra ou evento, tá, que possa perturbar a livre circulação de veículos e pedestres, tá, será iniciada sem a prévia permissão do órgão ou entidade de trânsito. Tá? Então, qualquer obra ali no local, por exemplo, vai ser construído um prédio e o passeio ali na calçada, ela será utilizada também, tá, para depósito de materiais, coisa e tal. Então, normalmente esse projeto, né, de construção e reforma desse porte, ele é encaminhado para a prefeitura e a prefeitura irá fazer uma série de análises e entregará para ele dizendo, então para te fazer essa obra, para te ganhar a licença para fazer essa obra, vai ter que fazer isso, isso e isso. Normalmente é feita um espaço ali para o trânsito de pedestres, né, em cima da via mesmo, devidamente sinalizado, e toda a sinalização é feita pela essa empresa, né, que vai executar essa obra no local. Tá? Isso aí em todas as vias abertas à circulação é dessa forma. Tá? Quem é responsável pela obra que tem o dever de sinalizar e manter a sinalização no local até o término da obra. Pois bem, artigo 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, meio-fio ou acostamento, e sempre que não houver faixa especial a eles destinadas, tá? Devendo os seus condutores obedecer no que couber as normas de circulação previstas nesse código e as que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Na verdade, esse artigo aqui ele é meio utópico, infelizmente. Por quê? Porque, como a gente falou, o trânsito ele é o reflexo da nossa sociedade, tá? E, infelizmente, a nossa sociedade, ela não, infelizmente, nossos políticos, e porventura acaba refletindo na sociedade, ela não investe em educação como deveria. Tá? Então, o que acontece? O código, lá quando a gente estudou no módulo primeiro, a gente falava ali que a atribuição de credenciamento, de emplacamento de veículos de tração animal, de tração humana, de propulsão humana, era a responsabilidade dos municípios. Né? E eu fui enfático em dizer que praticamente não deu certo, né? Um ou outro município tentou fazer emplacamento de veículos de tração animal e não vingou, não teve jeito, ficou muito espaço a situação, e daí, se para emplacar já foi complicado, imagina para cadastrar condutor e dar uma, vamos dizer assim, uma CNH para ele conduzir veículo de propulsão humana ou de tração animal. Tá? Basicamente, hoje a Deus dará, o catador de papel ali, que é esse exemplo que a gente vai passar aqui, ele fabrica o seu carrinho e sai à rua aí no sentido que ele achar melhor. Tá? Da mesma forma, acontece com esse aqui, né? Então, muitas vezes não tem 90% não tem, mal tem uma carteira de identidade, um RG, né? E a carteira de habilitação praticamente eles não têm,
né? E muitos ali, boa parte deles não sabem nem ler e escrever, tá? Então eles não tiveram acesso à educação, e é isso. Nesse ponto o Código de Trânsito ele foi muito utópico e não se concretizou, e o reflexo é o que a gente vê nos dias aí, no dia a dia. Esses veículos aí, os carroceiros e os veículos de propulsão humana, os carrinhos de papeleiro, no trânsito aí, né? É uma coisa que a gente tem que conviver, e na verdade acabou não se concretizando no código, embora a norma exista. Inclusive exista também uma infração, que é o artigo 247, deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento em fila única os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ao faixa-ilha destinados. O que normalmente acontece, aí que pode acontecer, é justamente a orientação e até mesmo uma remoção ali, de retirada daquele veículo forçada mesmo. Dependendo do órgão ali, se é um órgão de segurança, se é uma polícia, se é uma guarda municipal, uma guarda civil metropolitana, até mesmo um agente com esse tipo de poder, eles vão ali, cara, tem que sair da rua, nem que tu vá para uma rua mais tranquila aí, sai da avenida, que nesse horário é complicado agora, eu tenho que fazer, tá? Mas não, infelizmente, não existe infração, e esse tipo de situação, como a gente vai explicar como é que funciona o procedimento de autuação, né, no modos mais subsequentes. Então, nesse caso aqui, o nosso modelo de lavratura de auto pelo CONTRAN hoje, ele é vinculado a uma placa, e como esses veículos tanto de tração como de propulsão humana não existe placa, então a multa que se pega é uma infração que ela é impraticável hoje, ela não tem aplicabilidade. A aplicabilidade dela hoje é simplesmente a polícia, os órgãos de segurança, a guarda municipal, os agentes de trânsito ir lá retirar esse condutor, esse veículo, né, da área da via que está atrapalhando, e colocar em outra via, ou até mesmo deixar ele parado durante um tempo até aliviar o tráfego ali. É a única forma que existe, certo? Artigo 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia. Observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados um dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Inciso 2. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista, exatamente como está aqui na Convenção de Viena. Artigo 9º, rebanhos. Recomenda-se, então, para só vocês terem uma ideia como é que funciona a Convenção de Viena, né? Recomenda-se que as legislações nacionais estabeleçam que, salvo quando se dispõe de outras formas para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns dos outros por espaços suficientes para não obstruir o trânsito. Para te ver, aqui a Convenção, no artigo 9º, ele recomenda uma situação. E justamente foi o que foi aplicado aqui no artigo 53. Basicamente, copiar e colar, né, o que diz aqui a Convenção de Viena, para vocês terem uma ideia de onde é que vem de onde é que é oriunda as ideias do legislador brasileiro frente ao nosso Código de Trânsito. E por fim, é um exemplo aí como é que deveria ser o correto, né? Não é o correto, infelizmente a situação aqui não é correta, tá? Mas é só para ilustrar uma situação aqui, como é que deveria ser o trânsito desses animais. Pelo que está explícito ali, né, pelo que está escrito, eles estão separados, como está aqui na imagem, mas sempre pelo bordo. Vamos ler aqui. Pelo bordo. Não, está no código aqui, deixa eu ver aqui onde é que está. Divididos em trânsito, para não obstruir o trânsito. E inciso 2, deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Que não é o que ocorre aqui, né? Não é o que ocorre, que simplesmente está ocupando toda a pista de rolamento. Tá? Mas, claro, isso aqui é uma imagem exterior, né? Depende da legislação lá no exterior. Aqui também dá para ver que tem policiais, né, ou agentes de trânsito monitorando. Então,
são situações um pouquinho peculiares, mas para mostrar para vocês que esse tipo de trânsito de animais em rebanhos assim, ela é permitida pelo Código de Trânsito Brasileiro também, certo, pessoal? Então vamos seguindo adiante. Artigo 54, deixa eu ver aqui. Artigo 54, os condutores de motocicletas. Agora sim, é um assunto bem extenso que a gente vai falar agora. Provavelmente toda essa parte todo esse vídeo vai ser trabalhado só em cima dos motociclistas agora. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias, inciso 1º, utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores, segurando o guidão com as duas mãos, e terceiro, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Primeiramente, o que é motocicleta e o que é motoneta? Tá? Motocicleta é aquele veículo que a gente fica montado em cima dela. Tá? São as motos aí que a gente vê no dia a dia, aí, que a gente está montado, tá? Uma perna para cada lado. Tá? Então isso é a posição de cavaleiro, que a gente chama, né? E a gente fica montado em cima do veículo. Tá? Motocicleta. A motoneta, a gente vai sentado de fato. Tá? É um veículo que a gente fica sentado mesmo, as duas pernas estão juntas e a gente está sentado em cima do veículo. Tá? Vamos dar o caso aí, a Pop, deixa eu ver outra aí, a Pop, deixa eu ver, tem mais uma aí, a Pop 100, tem aí outras motos aí que é o mesmo, a Vespa, a Vespinha bem antiguinha, né, que a gente vai sentado, tá? A motocicleta é montada e a motoneta é sentado. E os ciclomotores, tá? O ciclomotor, na verdade, aí são as cinquentinhas, tá? Elas têm a velocidade, elas podem desempenhar a velocidade máxima aí de 50 km por hora, tá? Elas não têm, deixa eu ver aqui, isso aí mesmo, são as famosas cinquentinhas, tá? Até alguns anos atrás, acho que foi em 2016, o emplacamento era feito pelos municípios, como era previsto no Código de Trânsito, era feito pelos municípios, como é previsto para os veículos de tração animal e propulsão humana, mas, se não me engano, em 2016 elas passaram, a legislação mudou e agora os Detrans, né, o Estado, ele começou a emplacar e licenciar esses veículos. Tá? Então, e também sempre foi previsto aí que o condutor do ciclomotor ele tivesse no mínimo a ACC. Tá? A ACC, para vocês terem uma ideia, quando a gente for falar de habilitação, a gente vai falar da ACC, que a ACC inicialmente ela foi prevista para o pessoal quando completasse 16 anos. Tá? Mas nas indas e vindas do projeto de lei, essa menor idade assim, né, ela caiu por terra, modificaram para 18 anos, e aí a ACC e a categoria A basicamente é a mesma coisa hoje, mas basicamente a mesma coisa não, são os mesmos pré-requisitos, certo? Então vamos lá então. O capacete de segurança com viseira ou óculos protetor, segurando o guidão, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Tá? O artigo 55, o artigo 54 fala dos condutores e o 55 fala dos passageiros. É a mesma coisa, os passageiros deverão utilizar capacete, carro lateral, ou em carro lateral acoplado, ou assento suplementar atrás do condutor, e usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. Vamos lá então. Primeira coisa é o capacete, tá? Então, tanto condutor quanto passageiro deverão utilizar capacete, tá? E capacete não é qualquer tipo de capacete, tá? Esse capacete aí a gente chama ele de coquinho, tá? Ele não é autorizado, tá? Ele configura-se como condutor sem utilizar o capacete, tá? Por quê? Porque, já vou explicar, primeiro vamos botar o que está previsto na infração. O artigo 244, ele prevê que conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações do CONTRAN. E
O inciso segundo é transportando passageiro sem o capacete, na forma estabelecida no inciso anterior ou fora do assento suplementar, colocando atrás do condutor ou em carro lateral, certo? Então, eu falei da norma, né, o artigo 55 e o artigo 54 e 55, desculpe, e aqui está a previsão no capítulo das infrações, certo? E a resolução a 453 de 2013 e a 680, que vai regulamentar quais são os tipos de capacetes que são autorizados pela legislação brasileira. Vamos lá então. Primeiramente, o capacete é esse aqui, tá? O primeiro deles. A gente pode verificar que ele tem uma viseira, né? E ele não é totalmente fechado porque falta a região do queixo ali, tá? Na minha opinião, eu que sou motociclista, eu acredito, para mim esse capacete aqui não deveria ser liberado para uso, tá? Ele ventila, ele é legal, aquela coisa toda, mas na hora de um acidente, alguma coisa, o queixo é uma das áreas que são bastante afetadas num acidente, tá? Então o queixo, a queixeira, que a gente chama, ela deveria ser obrigatória, independente do capacete. Então esse capacete, para mim, ele é homologado, ele é aprovado pela legislação brasileira, ele está ali na resolução, tá? Mas para mim ele não serve, tá? Esse capacete aqui, ele é um capacete que já vem com a queixeira, mas a gente vê aqui que ele não tem a viseira. Então, para esse capacete aqui, é obrigatório o uso do óculos de proteção, tá? O óculos de proteção, se vocês forem ver nessa imagem aqui, não é qualquer óculos, não é um óculos, se a pessoa usa óculos, o óculos dela não é óculos de proteção. É tanto que na imagem aqui, a pessoa está com o seu óculos e está também com óculos de proteção, tá? Ele vai junto, ele é colocado por cima do óculos normal que a pessoa utiliza. E para quem não utiliza óculos, tranquilamente, sem problema nenhum. Então, para os capacetes sem viseiras, tá? É obrigatório o óculos de proteção. E se o capacete tiver viseira e a viseira estiver levantada, deverá também o condutor estar usando o óculos de proteção. Uma coisa, se o veículo estiver parado no semáforo, por exemplo, ele pode abrir a viseira sem problema nenhuma, como ocorre também com esses capacetes que a gente chama de modulares, né? Que a queixeira, ela é rebatível junto com a viseira. Então, se o veículo estiver parado num semáforo estacionado, ele pode levantar a queixeira, mas a partir do momento que ele andou, que ele se colocou em movimento, a queixeira tem que a queixeira tem que baixar e a viseira também tem que estar no mesmo lugar, tá? É permitido pela resolução a abertura ali de no máximo um dedo da viseira ali para ventilar dentro do capacete, tá? E para que tem que ter o capacete e por que é cobrado o capacete e a viseira, né? Justamente a questão para não entrar vamos dizer, insetos, né? Dependendo da velocidade, ou até mesmo qualquer tipo de coisa que vai diretamente no olho, um cisco, uma poeira, uma pedrinha, alguma coisa que vá prejudicar a dirigibilidade do condutor, né? Que vai fazer ele perder a atenção. Por isso que é obrigatória a viseira ou óculos de proteção, tá? E esse aqui é o mais tradicional, né? A queixeira não é rebatível e esse aí é o capacete mais tranquilo deles todos, que normalmente está à venda aí por aí, tá? Uma coisa sobre a questão da lente, né? A viseira, ela tem que ser na cor cristal, né? E existe aí no mercado também as fumê, as viseiras com películas, né? Elas podem colocar, não existe nenhum padrão de película, tá? Só que o capacete que tiver tiver viseira que tenha película, que não seja dessa cor cristal, tá? O capacete vai estar ali, a viseira vai ter no cantinho ali escrito que é só para uso diurno, tá? É só para uso diurno, entendeu? Então, a viseira escura, peliculada, assim, a viseira que não for que não for cristal transparente como essa que está na imagem aí, tá? Ela não
é permitida à noite, tá? Então, o condutor aí que for flagrado dirigindo com uma viseira à noite, com a viseira peliculada escura à noite, diferente dessa cor cristal, ele vai ser autuado, tá, por infringir aí o artigo 244, tá, inciso 1º aí, certo? O condutor. Então vamos lá então. Resolução 680, ela mudou a resolução 453, se não me engano, tá? 458, se não me engano, 458, que foi o seguinte, tá? Deixa eu ver aqui, artigo 1º, parágrafo 1º. Capacete motociclístico deve estar certificado por organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização, Qualidade e Tecnologia, ou Inmetro, de acordo com o regulamento de avaliação de conformidade por ele aprovado, tá? Então, todos os capacetes, tá, que estão no mercado à venda, eles têm que ter o selo do Inmetro, que atestou a conformidade, que aquele produto está em conformidade com o Inmetro. Mas os capacetes com numeração superior a 64, esses estão dispensados da certificação compulsória. Ou seja, por que eu botei essa resolução 680? Porque tem muita gente que compra o capacete no exterior, né, e importa o capacete, na verdade, e muitas vezes esse capacete ele não passou pelo Inmetro, tá? Então, os capacetes após a numeração 64, esses aí não precisam do selo de Inmetro, mas os abaixo de 64 tem que ter o selo de Inmetro. O selo de Inmetro é esse aqui, ó. Tá? Esse é o selo de Inmetro, atestando que aquele produto ele passou pelas normas de qualidade e conformidade da legislação brasileira. Certo, pessoal? Outra coisa interessante que a gente tem para falar sobre as motos, né, que tanto o inciso 50, tanto o artigo 54 quanto 55 ele fala nos seus incisos terceiros que os condutores e passageiros deverão usar vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN, tá? E qual é o único vestuário hoje aprovado pelo CONTRAN? Tá? É justamente esses dois aqui. Primeiro, vocês estão vendo aí que é para quem vai trabalhar com motofrete, né, o motofretista aí, ele tem que ter esse colete, tá, refletivo nesse perfil aqui, tá? Daí tem questão do veículo também, que tem que ter a faixa refletiva, o capacete também muda a questão da faixa refletiva também, tá? E o mototaxista também, é a mesma questão, o colete não é vermelho, isso aqui é simplesmente uma peça para vender, mas ele tem que ser refletivo também, e também a questão do capacete. Certo, pessoal? Então, o único vestuário aprovado aí pelo CONTRAN, tá, até o momento, é essas duas aqui, é o uso pelo condutor do colete, certo? O artigo 57, ele traz mais uma inovação ali. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento. Ciclomotores. Quem são ciclomotores são as cinquentinhas, tá? Veículos que andam até 50 km por hora. Preferencialmente no centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa próprias a ele destinadas. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre as calçadas das vias urbanas, tá? O que isso quer dizer? Tá? Que os ciclomotores eles podem, tá, transitar basicamente em todas as vias, exceto nas vias de trânsito rápido, tá, e sobre as calçadas das vias urbanas, ok? Mas ele pode transitar em rodovia? Pode. O que eu sinalizo aqui? Tá? Como eu falei, eu sou motociclista e eu recomendo que tu não fique basicamente muito à direita da via ali, porque a velocidade é muito alta, né, e o condutor ali, ele tenta, o condutor dos automóveis, né, automóveis, caminhões, bom, qualquer outro tipo, dependendo do condutor, ele tenta forçar a ultrapassagem em cima de ti. Então ele joga um pouquinho para o lado e te ultrapassa, quase te derrubando. Então primeiro ele não respeita 1,5 m,
tá? E não respeita aquele 1,5 m de distância e pode te desestabilizar. Então procura sempre ficar onde passa o pneu do veículo, dos outros automóveis, tá? Não fica muito no bordo ali, porque senão eles vão ficar te passando e te apertando, tá? Então eu sugiro que sempre fica ou ali naquele pneu, naquele caminho que acaba acontecendo na rodovia ali, né? Sempre fica a direita ali em cima daquele pneu, ou um pouquinho mais pro meio ali, tá? Onde não passa graxa ali, onde não tem o óleo na pista de rolamento, tá? Isso aí é para evitar que alguns condutores aí tentam te apertar na hora que eles forem te ultrapassar, certo? Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então, o que está explicitando aqui? Que a faixa, se houver uma faixa exclusiva à direita, tá? Vocês não deverão ficar nessa faixa. Vocês deverão transitar na primeira faixa à direita, onde o fluxo é liberado, tá? Que não é faixa exclusiva para determinado tipo de veículo. É isso que está expondo aqui, certo? Primeiramente, aqui então, o anexo 1 traz uma explicação um pouco mais aprofundada do que é um ciclomotor. Tá? Um veículo de 2 ou 3 rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 cm3, tá? E cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 km por hora. Então essa explicação é mais específica, mais técnica do que é um ciclomotor. Essa aqui então, né, é um exemplo que eu quis trazer para vocês aí do que seria uma motoneta. Esse é um exemplo que eu quis trazer para vocês, que é uma motoneta. Nesse caso aqui, eu acredito que esse veículo aqui seja uma cinquentinha também, tá? Um ciclomotor. Ele não precisa, ele pode ser uma mobilete, ele pode ser um veículo montado, ele pode ser um veículo uma motoneta, um ciclomotor tipo, a pessoa pode andar montada ou sentada sem problema nenhum, tá? Isso não vai mudar o que é o veículo. A questão que vai mudar ele dos demais é justamente a capacidade dele, tá? A velocidade máxima dele é 50 km por hora e o motor dele é esse modelo aqui, esse tipo aqui, que não exceda 50 cm3, certo? Então a forma que esse ciclomotor, que o condutor vai conduzir essa moto, pode ser sentada, que é a motoneta, né, de estilo motoneta, ou motocicleta também, que vai existir nos dois modelos aí, vai existir esses dois modelos nesse tipo de equipamento ciclomotor. E a resolução aí, que foi o que eu falei, foi 2015 e 2016 aí que começou a entrar em ação aí. Foi aprovado então em 2015, tá? Aí provavelmente foi prorrogado em 2016, que foi a regulamentação do registro e licenciamento pelo Detran, tá? Então a partir então de 2016 os estados aí começaram a emplacar os ciclomotores. Pois bem, senhores, então ficamos por aqui, tá? Quem já está acompanhando aí as outras, desde o módulo 1, tá? Tem os exercícios lá para serem feitos, quem quiser fazer, já tá, eu vou acrescentando mais questões ali, agora a partir da questão 11 ali, já são questões de concurso, então são bancas que cobram muito mais, modo mais aprofundado e com pegadinhas ali, a questão da legislação. Então, a partir da questão número 11, eu já estou colocando ali questões de concursos mesmo, que são concursos mais atualizados. Então, você já pode ir fazendo ali. No final desse módulo, aqui eu vou voltar aos dados ali para vocês irem fazendo ali qual é a sala que tem que entrar, qual é o aplicativo que tem que baixar. Mas quem assistiu o módulo 1 já sabe ali qual é o aplicativo, sua criativa ali, qual é a sala, né? Então, bons estudos aí e boas questões aí. No mais, no próximo vídeo aí vamos continuar da questão 58 aí, do artigo 58. Abraços e até mais.